Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que nos diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém. Irmãos, essa é uma passagem de Jesus explicando aos seus discípulos e à multidão que os seguia. E é uma passagem muito conhecida por todos nós, onde ele fala que ele é a porta, né? Ele é o único caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que passa pela porta, né? Ele diz: a sua porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E aqui no versículo 10 ele diz isso, que o ladrão, e aqui ele está falando do inimigo das nossas almas, né? De Satanás mesmo, do diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Nós sabemos isso. Quando o inimigo, quando o diabo entra na mente das pessoas, ou entra na vida das pessoas, no coração das pessoas, as coisas ruins começam a acontecer. Porque o diabo ele só veio para isso mesmo, para matar, para roubar e para destruir. Ele pode até, por um momento, elevar aquela pessoa, né? Dar ganhos àquela pessoa. Aí a pessoa acha que está servindo a ele, que está ganhando, pode ser alguns bens materiais ou o que for. Só que esse mesmo diabo que fez com que essa pessoa crescesse, ele mesmo vai requerer lá na frente. E essa pessoa depois vai ser humilhada, vai ser maltratada, porque, volto a repetir, como está escrito na Bíblia, ele só veio para matar, roubar e destruir. Só que glória a Deus que o nosso Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele deixa bem claro que ele veio para que nós tenhamos vida. Vida, irmãos, o que é vida? Vida é florescer, né? Ter vida é viver, é poder respirar, é poder andar, é poder correr, é poder viver, sabe? E ele fala não a vida simplesmente como a gente faz no dia a dia. Ele é bem claro, ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Abundância é ter muitas coisas, é ter prosperidade. Se eu tenho, podemos dizer assim, um carro, aí de repente eu começo a ter 2 carros, eu já estou tendo prosperidade, eu estou tendo mais do que aquilo que eu tenho. Se eu tenho um item de alguma coisa e de repente eu tenho mais daqueles itens, eu tenho aquilo em abundância. E o nosso Deus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eu não estou falando aqui vida e abundância somente do físico, sabe? De carro, de bens materiais, enfim. Eu não estou falando somente do físico, do que é palpável. Eu estou falando também de espiritual. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar as coisas que são do alto, as coisas que são eternas, as coisas que são de Deus. Essas coisas, elas não se acabam, elas não se definham. A palavra do Senhor nos diz, né, que nós devemos buscar os tesouros, acumular tesouros no céu, porque os tesouros do céu a traça não corrói, o ferrugem não destrói. Então, nós podemos perceber que Deus, ele quer nos dar o melhor, tanto fisicamente e muito mais ainda espiritualmente. E aí talvez você me diga assim: mas pastora, minha vida está tão ruim. Como é que eu faço para ter essa vida em abundância que Jesus falou e a senhora está falando que nós podemos ter nele? A palavra do Senhor diz que a primeira coisa que nós devemos fazer é crer. Crer. Lá em João, no próprio livro de João, um pouquinho antes, no versículo 6, capítulo 6, desculpa, versículo 47, ele diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E ele continua dizendo: eu sou o pão da vida. Quem crê em Jesus tem a vida eterna.
E ter vida eterna é ter vida em abundância. Porque, como eu falei, abundância é você ter algo de muito mais ou em muito mais quantidade do que o que você tem hoje. Se nós temos essa vida hoje, Ele quer nos dar vida em abundância, é que Ele quer nos dar o melhor aqui na terra e também quando estivermos com Ele no céu. Então, a vida em abundância que Ele tem para as nossas vidas é também a vida eterna, que Ele tem para mim e para você. Mas para nós termos essa vida em abundância, volto a repetir, nós temos que crer em Jesus. Ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Lá no Evangelho de Marcos ele diz, quem crer será salvo. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, ou já está condenado. Irmãos, a primeira coisa que nós temos a fazer para termos vida e abundância é crer no Senhor Jesus Cristo. É acreditar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da tua vida. Tudo isso que você tem, tudo isso que eu tenho de bens materiais, a gente pode ter uma casa bonita, um carro bonito, tudo isso, mas tudo isso é passageiro. Nós vamos deixar isso tudo aqui. Quando nós formos ao encontro de Jesus, ou se Ele vier antes e nos buscar, tudo isso irá ficar. Como os nossos avós deixaram, alguns que perderam seus pais, né, deixaram aqui, são heranças materiais que vão ficar tudo aqui, a gente não leva nada, né? E tem até uma passagem de um filósofo que quando ele morreu, ele disse que queria deixar as mãos dele para fora do caixão, e o povo disse assim, mas para que isso? Ele, para mostrar que nós não levamos nada, tudo aquilo que a mão pega, que a mão alcança, nós não levamos nada disso na morte, no caixão. Então, irmãos, nós podemos sim ter vida em abundância. Nós podemos sim ter carro, casa, viajar. Eu falo isso o tempo todo. Amo viajar. E quero ter minha coisa, sabe? Se vestir bonita, quero ter minha casa bonita, quero ter... Enfim, quero ter tudo isso, mas muito mais do que ter tudo isso, eu quero ter vida abundante em Jesus, eu quero ter minha vida eterna, e por isso que eu creio que Ele veio, que Ele morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou o terceiro dia, e que aquele que crê e confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, tenha vida eterna. Agora também tem um segredinho, além de você crer que Ele pode lhe dar vida e abundância, você tem que perseverar. Você tem que, não é somente crer, dizer, eu creio em Jesus. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu creio em Deus, ou deixei nas mãos de Deus. Mas não faz nada para que aquilo aconteça. Você tem que perseverar. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, ele diz assim, com efeito... Antes, um pouquinho no 35, ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vocês entenderam, irmãos? Tende necessidade de perseverança. Em outra linguagem, diz de paciência. Porque a paciência, ela produz perseverança. Você vai perseverando naquilo. E aí, quando você vai perseverando naquilo que Deus tem para a tua vida e fazendo a vontade de Deus, você alcançará a promessa. A palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho, como eu falei, que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de vestir, de comer, de beber, porque Deus cuida de cada um de nós. E Ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, o que nós temos que fazer? Primeiramente, crer. Depois perseverar, fazendo a vontade de Deus, para que depois, como tem escrito em Hebreus 10, versículo 36, depois de nós havermos feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E qual é a promessa que Ele tem para as nossas vidas? A promessa de vida eterna. Ele tem vida eterna para a minha vida e para a tua vida. Qual é a promessa de Deus? Vida e abundância. Deus nos prometeu os dois tipos de vida, irmãos. Vida eterna e vida em abundância. Ele quer tudo isso para as nossas vidas. Então nós temos que perseverar, que permanecer firmes em Jesus. Eu me lembrei agora de uma historinha que uma pessoa chegou no quintal de um rapaz e tinham dois cachorros, o preto e um branco. E os dois cachorros, às vezes,
se esguelavam, brigavam entre si. E aí, mas os dois eram fortes e tudo. E aí ele perguntou assim: sim, mas os dois andam brigando. E quem é que ganha? E o rapaz falou: aquele que eu alimentar mais. Claro, é aquele que está mais forte. Se eu alimentar o preto ganha. O branco vai estar mais fraco, ele vai perder. Se eu alimentar mais o branco ganha. O preto vai estar mais fraco, ele vai perder. Então, quem é que ganha? Quem tiver mais alimentado. E no nosso caso, quem é que ganha? Quem é que ganha dentro de nós? Porque dentro de nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas também o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, anda ao nosso derredor. E aí tem uma guerra espiritual muito grande, que você tem que saber qual lado você tem que alimentar. Se você vai alimentar aquele lado que o diabo quer que você alimente, o lado da preguiça, da procrastinação, o lado da vitimização, o lado sabe, eu sempre sou coitadinha, não consigo, oh meu Deus, eu não consigo as coisas, é como eu falei, ô céus, ô vida, ô tristeza, ô azar, só anda assim, né, tudo acabado, tudo cabisbaixo. Levanta a cabeça, acorda. Deus nos deu vida e abundância, Deus nos prometeu. E se nós cremos nele, nós sabemos que ele irá cumprir. Quando nós prometemos algo para os nossos filhos, que nós dizemos assim, nós vamos fazer. E nós cumprimos, ele acredita. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser verdadeiros cristãos com a palavra sim, sim, não, não. Nós não devemos dizer sim e depois estar mudando. Não é que nós não podemos mudar de opinião, podemos, mas o que ele quer dizer é que nós devemos ser firmes na nossa palavra, ou seja, a nossa palavra tem que valer. Então, nós temos que alimentar o nosso lado de estar firme em Jesus, prosperando ali. Não, Deus tem o melhor para minha vida, eu vou crer, deu errado hoje, mas amanhã eu vou tentar e vai dar certo. Já acordar com esse ânimo, ó, levanta a cabeça, ó, postura, vamos acordar com esse ânimo para viver a vida abundante que Deus tem para as nossas vidas. Então, neste dia eu quero lhe dizer, Deus tem para mim e para você vida e abundância. E para nós vivermos essa vida e abundância, nós temos que crer nele e perseverar para alcançarmos a promessa. Perseverar fazendo a vontade de Jesus, obedecendo os mandamentos dele, fazendo a vontade dele, porque como a palavra do Senhor diz, buscando o reino de Deus, que todas essas coisas que nós estamos buscando, que nós estamos desejando também, nos serão acrescentadas, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Então fique com esta palavra. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e para isso nós temos que estar firme nele. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche os teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso Pai, nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, para Te agradecer pelo dom da vida, para Te agradecer porque verdadeiramente o Senhor é conosco, para Te agradecer porque o Senhor vela pela Sua palavra e todas as Suas promessas são cumpridas nas nossas vidas e nós te agradecemos por isso, Pai, porque sabemos que nós podemos viver essa vida abundante. Nos ensina, continua nos ensinando, nos ajuda, Pai, a perseverar, porque somente crendo em Ti, perseverando em Te buscar, em fazer a Tua vontade, perseverando, mantendo firme a nossa convicção de confiança em Ti, é que nós iremos alcançar todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Pai, continua conosco, nos dando um dia abençoador, um dia produtivo, um dia de vida e abundância, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, do Ministério da Família, do Tomba, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.